Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa aqui é a aula de continuação, é a questão agrária parte 2. Nós vamos pegar a partir do momento do Plano Nacional de Reforma Agrária, no governo Sarney, em 1985, até os dias atuais, fazendo análise sobre a questão agrária brasileira. Então, galerinha, dando continuidade, o Brasil a partir dos anos 80, deixa de ser, especificamente de 84 para 85, deixa de ser uma ditadura militar, passa a ser uma república democrática novamente. Entramos nesse período, então, com de problemas, uma série de problemas econômicos e sociais, né? Então, o governo que assume é o governo Sarney, ele assume o poder criando mecanismos, né, e criando um plano para tentar diminuir pelo menos os conflitos no campo brasileiro. Foi criado o Plano Nacional de Reforma Agrária, com o objetivo de assentar pelo menos 10 milhões de trabalhadores. Ele não consegue assentar nem 100 mil, nem 10% de 1 milhão, quanto mais 10 milhões de trabalhadores. O fracasso vai se dar muito porque a bancada ruralista brasileira é muito forte no Congresso Nacional até os dias atuais. Naquela época, nos anos 80, mais forte ainda. A bancada ruralista fez um lobby muito forte contra o avanço da reforma agrária, criou a União Democrática Ruralista, tá? E dificultou ao máximo os trâmites para o avanço da reforma agrária. Então, esse Plano Nacional de Reforma Agrária ele acabou sendo mais uma falácia do governo, né, do que realmente um plano de reforma agrária efetivo. O Brasil saiu do governo militares que criaram uma lei reconhecendo a necessidade de reforma agrária e informando que iria fazer reforma agrária a partir de criar um conjunto legal para isso, que foi a Lei de Terra de 64, mas não executou nada de reforma agrária. E o governo Sarney assume já, deixando já no Brasil democrático, né? E também não consegue evoluir dentro da reforma agrária. É importante a gente salientar que a reforma agrária também não vai se basear somente na distribuição de terras, né? Tem que ser pensado muito bem todos os pontos que envolvem a produção rural, tá? Entramos, galera, então, os anos 90, né, com o mesmo problema é, de, do campo, o mesmo problema social que existia nos anos 80, né? Um clamor forte pela reforma agrária, a ação dos trabalhadores sem terra, o MST atuando bastante, né, na luta pela terra, invadindo propriedades, conflito no rural forte, e o governo federal estabelece a Lei 8.629 de 1993, vai complementar a nova Constituição que foi criada em 1988, onde a Constituição reconhece que a terra tem que cumprir a sua função social. Caso não cumpra a sua função social, gerar emprego, de produção, ela pode ser passível de desapropriação. Essa vai ser uma ferramenta importante para os governos, a partir de 88, pudessem executar a reforma agrária, né? Então, esse gatilho na Constituição precisaria, claro, de uma lei complementar. Essa lei foi criada. Essa lei é muito importante porque ela também estimularia que os produtores, que os donos de propriedades rurais que não produziam na terra, ou vendessem suas propriedades para quem quisesse produzir, ou passassem a produzir. Então, essa lei ela tinha a função de facilitar a reforma agrária, né, a melhor distribuição de terra, e também de diminuir o outro ponto da questão agrária brasileira, que nós estabelecemos até no início da nossa aula, na primeira parte, que era diminuir o subaproveitamento de terras no Brasil, tá? Então, essa lei criou o conceito de módulo fiscal, né? O módulo fiscal ele vai ser
vai se basear na lei anterior do período militar, que a lei tinha criado o módulo rural, para quem não lembra da nossa primeira parte da aula, né? Quem quiser assistir novamente para lembrar, está disponível ainda no YouTube. Mas quem não lembra, rapidamente, o módulo rural vai ser a porção de terra que absorva uma família, que absorva o trabalho de uma família de aproximadamente 4 pessoas, possibilitando a essa família a subsistência, né, o autossustento, o sustento, né, dessa família e a progressão social. Se essa propriedade não promove a progressão socioeconômica, a progressão social, ela não se classifica como um módulo rural, ela seria menor que o módulo rural, por exemplo, onde ela era conceituada como minifúndio. Tá? Avançando aqui na nossa aula. A lei estabeleceu, então, minifúndio menor que o módulo rural, pequena propriedade entre 1 e 4 módulos fiscais, média propriedade entre 4 e 5 módulos fiscais e a grande propriedade superior a 15 módulos fiscais. Né? Como eu falei anteriormente, é um módulo fiscal, ele é um módulo rural médio. Né? Então, mas o módulo médio no município, desculpa, complementando aqui. O módulo fiscal ele vai variar de estado para estado, de região para região e até de município para município. A gente tem que lembrar que a ideia de se criar o módulo rural é não se entender especificamente ao tamanho da propriedade, porque tem muitas propriedades que estão localizadas em áreas que não têm de clima, né, seco, onde o solo não apresenta condições ideais para o plantio e, de repente, precisa de mais investimento para adubação, onde não apresenta uma rede de infraestrutura de transporte e comunicação adequada para escoamento da produção, longe dos grandes mercados consumidores. Então, essas propriedades elas vão impor muito mais dificuldade, né, para um produtor rural do que a propriedade localizada numa região oposta disso. Né? Por exemplo, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, próximo a esses grandes centros, onde há uma boa infraestrutura e onde ocorrem solos férteis e o clima é favorável. Tá? É importante destacar, né, que hoje em dia praticamente não existe área totalmente improdutiva. Com o avanço tecnológico, com o avanço da ciência, hoje em dia é possível estabelecer agricultura em desertos. Israel está aí para provar isso, a China também faz isso. Então, existem fertilizantes químicos, né, a adubação do solo, existe a possibilidade de sistemas de irrigação, desvio de fluxos de rios, de tirar água do solo, de dessalinização de água do mar, N coisas para tornar áreas que não são propícias à agricultura, tornar essas áreas agricultáveis. O problema é que o custo para se fazer isso é muito elevado, né? E quando o produtor rural faz isso a partir do seu próprio investimento, sem a ajuda do Estado, o que acontece é que ele vai acabar investindo em bens agrícolas que têm um valor maior no mercado internacional, que são as commodities. Essa tabelinha aqui abaixo também vai nos ser útil, né, para a gente compreender um pouco aqui a questão o maior problema da questão agrária brasileira. O IBGE lançou essa informação a partir né, dos seus estudos em 2012, se eu não me engano, foi depois do censo. Então, nós temos aqui áreas com menos de 10 hectares. Antes de acabar de ler a tabela, vou trazer uma informação que a maior parte dos módulos fiscais no Brasil eles têm são menores ou até 10 hectares. Tá? Então, por isso que o IBGE usou 10 hectares. Nós temos propriedades até 10 hectares ou com menos de 10 hectares. Né? Nós temos em número, tá aqui, 2.477 estabelecimentos. São 47% dos estabelecimentos totais, né, no Brasil, 2 milhões, desculpa, está aqui, são 2.477.000 estabelecimentos, 2 milhões.
São 47% dos estabelecimentos totais no Brasil. Mas a área ocupada, olha só, observe bem aqui, ó, 2,34%, tá? Muito pouquinho. Quando nós vamos para o lado oposto, nós temos propriedades acima de 1.000 hectares, nós vamos ter uma área ocupada de 45% para um número de estabelecimentos que equivalem a menos de 1% dos estabelecimentos, né? Aproximadamente 1%, que é 0,92%. A gente pode fazer uma conta que 1% de número de estabelecimentos no Brasil controlam metade, praticamente, das terras agrícolas brasileiras. Isso demonstra a extrema concentração fundiária no Brasil. Além da grande concentração fundiária, o outro problema que entra na nossa chamada questão agrária brasileira, desculpa, gente, a outro problema que entra forte na questão agrária é justamente o subaproveitamento de terra, onde nós conseguimos ver nesse gráfico aqui, ó, a posição do Brasil nessa questão de subaproveitamento, né? Nós aproveitamos pouco. Nós temos aqui, ó, em verde escuro, área de pastagem, cultivo e área disponível para agricultura. Essa aqui é a área agricultável, não está contando a área de florestas, não. São áreas que já podem ser plantadas. Nós temos tudo isso aqui no território brasileiro e a nossa área colhida em verde claro é isso daqui. Então, nós temos um potencial enorme de aumentar a nossa produção agrícola sem precisar desmatar novas propriedades, novas áreas. Infelizmente, não é esse o caminho que os grandes produtores rurais no Brasil tomam, né? Inclusive, nos últimos 2, 3 anos, nós estamos em 2021, né, de 3 anos para cá, o governo ele tem favorecido, né, e fiscalizado menos os desmatamentos na área da floresta amazônica, por exemplo, muitas vezes causados por esses produtores que querem expandir as suas áreas agrícolas. Então, observe que Estados Unidos, né, que é um grande produtor agrícola mundial, ele tem em área colhida muito maior do que a área de pastagem cultivo disponível, né? Rússia também, a Índia também, China, né? A União Europeia, tá? Então, o Brasil tem um enorme potencial agrário e, infelizmente, nós não aproveitamos. Esse aqui é o gráfico que mostra o nosso subaproveitamento. Nós praticamente somos campeões em subaproveitamento de terra. Outra fonte com o mesmo tipo de gráfico que vem da FAO, né? E a gente observa que algumas diferenças, né? Mas o Brasil ainda continua, né, usando muito pouco as suas áreas livres, tá? O governo Fernando Henrique Cardoso, né, entre os anos 90, né, e até o final dos anos 90, basicamente assim, início dos anos 90 até o final, ele vai enfrentar uma onda de ocupações de terra, vai culminar com um histórico trágico desse combate, né, entre trabalhadores sem terra e Estado jagunços, né, Estado defendendo as propriedades rurais e os jagunços particulares, um caso que vai ficar marcado no governo FHC, que é a chacina de Carajás, onde, se eu não me engano, foram aproximadamente 10 trabalhadores executados, né, numa ação do governo para a retomada de posse da propriedade. A partir de 1996, o governo Fernando Henrique Cardoso tentou agilizar a partir de decretos, de leis, criou o Ministério Extraordinário de Política Fundiária, né, que vai se tornar depois o Ministério de Desenvolvimento Agrário, para tentar agilizar o que seria a reforma agrária no Brasil. A gente só tem que chamar a atenção que o governo FHC ele promoveu muitos assentamentos, fazendo-se justiça a Fernando Henrique Cardoso. Ele foi o governo que mais assentou trabalhadores rurais, que mais desapropriou terras. Só que a reforma agrária não é só assentamento. A reforma agrária passa também por uma reforma, um conjunto de leis para financiar, passa no investimento do pequeno proprietário rural, passa
passa também o local onde está sendo distribuída a terra, porque não adianta o governo federal pegar terras isoladas na região amazônica, no Nordeste brasileiro, né, no interior do Brasil, sem infraestrutura, sem acesso aos mercados consumidores, dificultando o financiamento, que aqui a gente tem que abrir um parêntese, porque no Brasil o financiamento rural ele tem o crédito mais baixo, ele é bem facilitado para os proprietários, para os produtores rurais, só que ele é atrelado ao tamanho da propriedade. Então, se o pequeno produtor tem lá uma propriedadezinha de até 10 hectares, uma propriedade pequena, ele vai conseguir um crédito pequeno também para investir na sua propriedade, né, na sua produção. E já o grande fazendeiro pega tem uma grande propriedade, ela é muito mais valorizada, ele consegue um volume maior de capital para investimento. Então, é necessário uma política do governo, né, que faltou aí um pouco no governo FHC, de apoio técnico, né, com cursos de treinamento para melhorar a produtividade, de investimento em financiamento realmente, né, para que o pequeno produtor possa comprar máquinas, pudesse comprar sementes e desenvolver a agricultura. Tá? Então, praticamente a totalidade, né, dos pesquisadores da área de humanas e da área de produção agrária brasileira concordam que o Brasil não fez reforma agrária. Né? FHC ele assentou famílias, distribuiu terras. Temos alguns dados que podem reforçar isso que eu acabei de falar sobre os locais onde foram feitos, por exemplo, os assentamentos e etc. Então, o FHC assentou 507, Fernando Henrique Cardoso, tá, gente? Assentou 579 mil famílias, né, até o ano de 2002. Agora, as regiões que mais receberam assentamentos foram 44% dos assentamentos na região norte do Brasil. Tem todo um problema de infraestrutura, de isolamento com relação ao mercado consumidor, e 29% na região Nordeste, principalmente naquela parte central do Nordeste, de clima seco, com problemas de infraestrutura também. Ou seja, se nós somarmos aqui, a gente vai ter aproximadamente 80% dos assentamentos foram nessas áreas isoladas e distantes. E o que acontece quando ocorre o assentamento dessa maneira, né, nessas regiões? As famílias não se sustentam, acabam abandonando ou vendendo as suas terras e voltam àquele ciclo de busca por terra, por trabalho. Tá? E aquelas terras que tinham sido doadas por assentamento, quando ela acaba sendo vendida a baixo custo para quem? Quem pode pagar, que é o grande fazendeiro, que começa a ter um processo novamente de concentração fundiária, de aglutinação de terras. Tá? Outro gráfico que mostra aqui a questão dos assentamentos, e não só falando agora do governo FHC, falando desde 64, nós temos o Nordeste, 218 mil famílias, o Norte, desculpa, 218 mil famílias, o Nordeste, 209 mil famílias, aproximadamente, Centro-Oeste, e quando as regiões com os melhores solos e mais próximas do mercado dos consumidores, né, receberam a menor quantidade de assentamentos. A análise desse mapa também se faz importante, que a gente observa aqui no Brasil, as áreas que mais receberam assentamentos são aquelas que são menos, que têm agricultura menos modernizada. As áreas do chamado Centro-Sul brasileiro, envolvendo Sudeste, Sul e parte aqui do Centro-Oeste, são as áreas mais desenvolvidas, né? Nós temos a maior modernização agrícola do Brasil. Então, apesar de todas essas áreas aqui receberem, né, receberem assentamentos, elas precisariam receber também investimentos através de planos, políticas públicas que facilitassem o acesso ao financiamento para que os pequenos produtores também pudessem se modernizar. Reforçando com mais alguns dados para a gente compreender essa questão da subutilização de terra no Brasil, né? O Brasil possui 3,5 milhões de imóveis cadastrados no INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ocupa uma área de 415 milhões, né, ou seja, de hectares, e 323 milhões de hectares
exploráveis, ou seja, dessas áreas de imóveis cadastrados, 78% são exploráveis. O restante é área de proteção ambiental, área que não pode ser matada nem produzida. Desse total de 323 milhões de hectares, 249 milhões de hectares são explorados. E somente 74 milhões de hectares são áreas exploráveis. Desculpa, somente não. E desse total, 74 milhões são áreas exploráveis que não são utilizadas. Nós temos 190 milhões de hectares que são direcionados à pecuária. Ou seja, nós temos 74 milhões de hectares que poderiam ser explorados sem precisar desmatar mais nenhuma árvore e não são explorados. Aqui nós vimos números anteriores baseados no IBGE e nós temos aqui agora números trazidos pelo INCRA, né, que também demonstram a subutilização de terras no Brasil. O Brasil precisa criar mecanismos e políticas públicas para melhorar a sua forma de explorar o campo, né? Vamos dizer assim, melhorar a sua produtividade e tornar terras que são improdutivas em terras produtivas. Um exemplo típico e de campo aqui para a gente entender, Piauí. Então, o Piauí tem ao todo 2.814 imóveis cadastrados pelo Instituto INCRA, né? Sendo que somente 237 são considerados produtivos. Ou seja, nós temos 2.577 que não atingem índices de produtividade. Isso aí comprova justamente o subaproveitamento de terra no Brasil. Então, aquela situação, muitas vezes, do homem, do cidadão do campo, ter a propriedade, não produzir nela e esperar a especulação para vendê-la, ou aquele cidadão que faz uso, se beneficia de ter uma propriedade rural conseguindo crédito financeiro mais barato, pega aquele dinheiro e não aplica na produção rural, ou se beneficia também comprando máquinas e automóveis, caminhões, né, com desconto, né, isenção de impostos para poder conseguir desconto, se beneficiando disso, e muitas vezes não é para o campo, e sim para o uso próprio, picapes de luxo, que muitas vezes acontecem no Brasil. A propriedade ela não é produtiva, mas o indivíduo ganha todos os benefícios de um produtor rural. Crédito facilitado e, inclusive, quando ocorre do governo abonar, diminuir juros da dívida ou abonar a dívida, ele também se beneficia mesmo se endividando com os bancos e não aplicando nas propriedades rurais. Isso é histórico no Brasil, né? Infelizmente, o Brasil não consegue fiscalizar, né, a forma com que está sendo aplicado o dinheiro disponibilizado para a produção rural. Outro problema, né, no nosso setor rural são os proprietários fora da lei, né? Mais de 21 milhões de hectares são interditados no Brasil, mais de 43 mil propriedades, né, nós temos esse mapa aí, são embargadas, né? Então, são os proprietários rurais que cometem crimes ambientais, como exemplo, destruição de danos de áreas de preservação permanente, das APPs, né? São áreas de encosta, topos de morro, áreas próximas à margem de rio, das matas ciliares, né? Ou, no caso de algumas áreas como a região amazônica, por exemplo, o proprietário rural é obrigado a preservar 80% da floresta e só pode desmatar 20%. Então, ele descumpre o Código Florestal Brasileiro, né? Falta de licenciamento de órgãos ambientais, fraude no licenciamento ambiental, né? Caça e coleta de animais silvestres, todo tipo de crime ambiental, muitas vezes praticado, e que o IBAMA notifica, e algumas dessas propriedades chegam a ser embargadas. Nós temos a deflagração hoje, né, em dia 19 de maio de 2021, e essa aula acaba se tornando importante para a gente compreender isso, uma operação da Polícia Federal para justamente investigar o nosso Ministério do Meio Ambiente por ter diminuído a fiscalização de crimes como esse aí.
Tá? Então, o governo atual, infelizmente, colocou em sua pasta, né, do meio ambiente um ministro do meio ambiente que não tem o pensamento de preservação ambiental e acabou promovendo um desmanche dos órgãos fiscalizadores, né, e dificultando a fiscalização de crimes como esse que estão retratados aí nesse slide. Finalizamos aqui a nossa aula sobre questão agrária brasileira, né? Nós subdividimos em duas partes. Espero que tenha sido legal para vocês, que vocês possam ter aprendido um pouco sobre esse tema e que tenha enriquecido o conhecimento de vocês. Um abraço do professor Aldo, até a próxima.